Agradecendo o convite, em nome da Diretoria da Atenção Primária à Saúde, a gente fica muito satisfeito em poder participar junto com vocês nesse movimento que já é antigo, que a gente persiste e eu espero dar algumas contribuições aqui. Falar do Dr. Marco Aurélio e doutora Maíra foram palestras excelentes e eu vou complementar, reforçar o que a gente já tem na realidade. Então, eu fiquei para conversar com vocês sobre a qualificação da assistência à gestante, puérpera e criança com sífilis na atenção primária à saúde. Como já foi dito, meu nome é Elaine Cardoso Santos de Castro, eu sou enfermeira, sou especialista em saúde coletiva, faço parte da área técnica da saúde da mulher, da gerência de ciclos de vida e da coordenação da atenção primária à saúde e diretoria da atenção primária à saúde. Nesse tema, o que eu vou abordar com vocês vai ser mais a questão de reforços de orientações. O que a gente já tem e o que a gente precisa reforçar. Algumas coisas vão estar repetidas, porque não posso deixar de falar do tratamento, e algumas coisas a gente já conhece e precisa do reforço. O que é a sífilis congênita, todo mundo já sabe, mas vale o reforço, que vai ser o resultado da disseminação hematogênica da bactéria, né, Treponema pálido, da mãe para o feto, ocorre por via transplacentária, e ela ocorre quando é que essa infecção ocorre para o feto? Quando a gestante infectada não foi tratada ou quando ela foi inadequadamente tratada. E, ocasionalmente, essa infecção pode ocorrer por contato direto com a lesão no momento do parto. Quais perguntas podem ser feitas para nós da APS diante de um diagnóstico de sífilis congênita? O profissional vai perguntar, poxa, tenho todo o suporte no meu posto de saúde com relação a exames, testes rápidos, VDRL, atendimento médico, de enfermagem, onde foi? O que é que eu posso me perguntar como profissional? A mulher gestante não foi testada para sífilis durante o planejamento reprodutivo no pré-natal. Em nenhum momento essa mulher foi ofertada o teste, ela deixou de realizar o teste. Ou a gestante recebeu tratamento não adequado para sífilis antes ou durante a gestação. Quais são os possíveis resultados da sífilis durante a gestação, né? Da sífilis congênita? Pode ocasionar um aborto, um natimorto, prematuridade e um amplo espectro de manifestações clínicas. Ainda que o controle da sífilis adquirida seja complexo, ele impacta diretamente na questão da sífilis na gestação. Uma gestante diagnosticada e tratada adequadamente, ela é capaz de reduzir drasticamente os casos de sífilis congênita. E aí, se a gente implementa adequadamente o cuidado de pré-natal às gestantes e às crianças expostas ao nascimento, a gente pode eliminar a sífilis congênita. A gente faz esse movimento, existe o mês de alusão à sífilis congênita, porque é uma doença que pode ser eliminada. Como o doutor Marco Aurélio falou, a gente consegue esse número quando 0,5 recém-nascidos a cada 100 mil são diagnosticados com sífilis congênita. É um número muito baixo, que se a gente fizer um pré-natal adequado, se a gente conseguir fazer uma captação precoce, disponibilizar nossa tecnologia de testes rápidos e exames para essa gestante, a gente consegue eliminar. Aí vale lembrar que a sífilis é uma doença que a gente não tem vacina, não confere imunidade adquirida, ou seja, se você se infecta uma vez com sífilis, faz o tratamento, você não ganha imunidade, como outras doenças que a gente tem. Então, é uma doença que é um problema de saúde pública. E quando a gente fala da sífilis na gestante, que pode se transformar da origem à sífilis congênita, a gente pode ter crianças com vários tipos de comprometimentos. Então, isso sobrecarrega nosso sistema, sem falar que é uma família que é atingida, é uma criança que precisa de mais cuidados, mais atenção, demanda mais dos serviços de saúde.
e é uma situação que poderia ter sido evitada com o tratamento e acompanhamento adequado. O objetivo, então, dessa minha apresentação é revisar os pontos estratégicos no pré-natal para identificação e tratamento precoce da sífilis gestacional e reforçar sobre o acompanhamento da criança com diagnóstico de sífilis congênita após o nascimento dentro da atenção primária à saúde. A prevenção da transmissão vertical começa antes do pré-natal, ou seja, a mulher com acesso à rede de atenção à saúde lá na etapa de acompanhamento, aconselhamento sexual e reprodutivo, precisa dar uma ênfase nessa fase da vida da mulher, dar acesso aos métodos contraceptivos, orientar, fazer uma triagem. Se eu tenho uma mulher na minha área de abrangência que ela tem o desejo de engravidar, a gente já começa a preparar essa mulher, realizar os testes, ver quais são as condições clínicas dela anterior à gestação, quais são as potencialidades que essa mulher tem para ter uma gestação boa, uma gestação que evolua bem, e quais são as fragilidades que essa mulher apresenta também, a sua situação econômica, a sua situação dentro da família como provedora. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente dá acesso à mulher à nossa rede de atenção. A realização de um pré-natal adequado e de qualidade, um rastreio para o HIV, sífilis e hepatites virais, que a gente sabe que a gente tem teste rápido, que a gente consegue fazer o diagnóstico rapidamente e intervir, fazer as orientações, os encaminhamentos necessários, o tratamento e a profilaxia para gestantes e seus filhos. Enquanto ela recebe a penicilina, ela está tratando a sífilis, e enquanto ela recebe a penicilina, o seu feto está recebendo a profilaxia para a sífilis congênita. Então, a atenção ao pré-natal e parto são importantes. E a redução da transmissão vertical na saúde, de forma que abrange a saúde materna e infantil. O tratamento da gestante, isso aí não pode haver dúvida, geralmente, de nenhum profissional de saúde que realize o teste, é que o tratamento da gestante deve ser iniciado com apenas um teste reagente. Não é necessário aguardar o resultado de um segundo teste, seja ele treponêmico ou não treponêmico. Na gestante, tive um teste com resultado positivo, eu vou tratar essa gestante. A testagem da gestante, como já foi falado anteriormente, ela é feita durante o pré-natal, em 2 oportunidades, que é uma no primeiro trimestre e a outra no terceiro trimestre, por volta das 28 semanas. E na maternidade, é preciso testar essa gestante quando ela vai para a maternidade por um trabalho de parto ou por um caso de aborto ou natimorto, certo? E também vem a questão das gestantes que sofrem exposição de risco ou violência sexual. Essas mulheres também precisam ser submetidas ao teste para a sífilis, assim como outros tipos de infecções sexualmente transmissíveis. O segmento da gestante com sífilis dentro da atenção primária vai ocorrer, a primeira etapa é o diagnóstico da sífilis gestacional, com o tratamento imediato, com a aplicação da penicilina, e aí a gente vai tratar inicialmente com as 3 doses. E aí, como é feito o acompanhamento dessa gestante? A gente falou que a gestante ela é testada em 2 oportunidades, no primeiro trimestre e na 28ª semana. Quando eu tenho o diagnóstico da sífilis gestacional, isso muda. Essa gestante ela vai precisar fazer o teste não treponêmico mensal, e um teste que veja a titulação. No caso da gente, a gente usa o VDRL. E aí, o que a gente vai observar? Quando essa mulher tem uma queda na titulação em pelo menos 2 diluições em até 3 meses após a conclusão do tratamento, significa que ela teve uma resposta imunológica adequada, mas ela precisa continuar sendo acompanhada. E o aumento da titulação em pelo menos 2 diluições ou persistência, recorrência dos sinais e sintomas ou ausência na queda esperada da titulação, o que é que a gente precisa investigar? Investigar reinfecção e investigar sinais e sintomas neurológicos e oftalmológicos nessa mulher, porque provavelmente ela já tem a sífilis no seu estágio mais avançado, no terciário.
Vale lembrar que a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível e que o tratamento de uma infecção sexualmente transmissível nunca é apenas em uma, são pelo menos duas pessoas. Então, eu preciso identificar quem é o parceiro sexual dessa mulher, preciso fazer o tratamento, é importante o pré-natal do parceiro, a gente precisa começar a utilizar dessa tecnologia como atenção primária, chamar o parceiro para participar, ofertar os exames. Na caderneta da gestante existia uma parte só para fazer o pré-natal do parceiro. Então, a gente precisa entender isso, precisa entender que ela não, quando ela é gestante, ela não deixa de ser mulher, ela não deixa de ter suas atividades sexuais, ela vai ter sua relação sexual normalmente. Então, a gente precisa entrar com uma forma de orientação, de educação, falar sobre o uso do preservativo, que é importante. Um terço das parcerias sexuais de pessoas com sífilis recente vão desenvolver sífilis dentro de 30 dias de exposição, ou seja, essa mulher com sífilis que teve o contato, ela pode ser a fonte também, ela pode ter outros parceiros durante a gravidez e ela precisa identificar esses parceiros, porque esses parceiros podem estar desenvolvendo a sífilis dentro de 30 dias e às vezes passa despercebido. Na mulher, por conta da lesão ficar mais interiorizada, não é tão fácil a visualização. E no homem, a questão da preocupação, né? Existe um tabu do homem ir ao posto de saúde, achando que tudo se resolve. E a gente precisa entender sobre essas parcerias, ter a confiança, acolher essa mulher, para que ela tenha um vínculo criado, estabelecido com a equipe, que ela se sinta à vontade para informar quem são as parcerias sexuais dela. Recomenda-se o tratamento presuntivo às parcerias sexuais das gestantes com diagnóstico de sífilis, independente de sinais e sintomas, mesmo com teste rápido negativo. E aí o tratamento presuntivo vai ser com a penicilina benzatina em uma dose de 2,4 milhões de unidade, intramuscular em dose única. Quando o tratamento da sífilis gestacional é considerado inadequado? Quando é um medicamento diferente da penicilina, a gente sabe que existem as situações especiais. Quando o tratamento é incompleto, mesmo usando a penicilina. Quando o tratamento vai ser inadequado para a fase da doença, por isso que gestante geralmente opta pelas 3 doses, por fazer as 3 doses da penicilina. Quando o início do tratamento é inferior a 30 dias da data do parto. Não inviabiliza o tratamento, mas fica muito recente. É como se o efeito da medicação, do tratamento em 30 dias, não fosse atingido totalmente. Mas já é uma forma de você estar prevenindo a infecção para esse nascido vivo, esse recém-nascido. E o que é importante que eu quero deixar claro para vocês é a ausência de documentação que comprove a realização do tratamento. Então, não adianta eu tratar se eu não sinalizar. A gestante que chegou, fez o tratamento na atenção primária, chegou na maternidade sem o registro de que fez o tratamento, ela provavelmente vai ser retratada. Ela vai ser retratada na realidade, né? Então, é como se fosse inadequado. Precisa ter um registro do tratamento da gestante na caderneta. E em casos especiais, é importante fazer um relatório, quando faz o encaminhamento da gestante para a maternidade, informar que ela teve o diagnóstico de sífilis gestacional, que foi tratada. Quanto mais informações levar para a maternidade sobre o tratamento de sífilis, melhor. Como eu, profissional de saúde, posso fazer para garantir que a sífilis gestacional seja identificada e tratada de forma precoce e adequada durante a gestação? A captação precoce da gestante até a 12ª semana de gestação. É importante você captar essa mulher logo no início. Ofertar o teste rápido para sífilis e outras infecções sexuais transmissíveis na primeira consulta de pré-natal. Isso aí é uma tecnologia da atenção primária, né, que a gente tem disponível, então a gente precisa utilizar, precisa fazer o teste, precisa registrar. Isso também não exime a solicitação dos exames do VDRL, por exemplo, que é solicitado no pacote do pré-natal.
A realização do pré-natal do parceiro, vamos inserir o parceiro dessa mulher dentro do pré-natal, para que ele possa também realizar exames, para que a gente possa conhecer a situação clínica desse homem também. A disponibilização de testes treponêmicos e não treponêmicos durante o pré-natal, o acompanhamento do tratamento da gestante e parcerias sexuais. E aí vale salientar que quando a gente tem mais de 14 dias entre as doses, já é um critério para reiniciar o tratamento. A gente sabe que a gente tem o intervalo de uma dose para outra de 7 dias. Quando a gente tem uma mulher que tem um intervalo maior que 14 dias gestante, é importante que a gente reinicie o tratamento, explica, utiliza dos agentes comunitários de saúde para captar essa gestante, para fazer o acompanhamento. A gente não vai, se a gente tiver 10 gestantes na nossa área, não vão ser as 10 gestantes que vão ter sífilis. Então, é importante que essas que tenham sífilis, elas sejam acompanhadas com mais minúcia. E fazer um registro claro e objetivo referente à realização do tratamento da sífilis durante o pré-natal. Quando a gente vai para a puericultura, e aí eu deixo marcado aí para vocês que a sífilis congênita é um agravo de notificação compulsória, a gente tem 2 tipos de classificação para a sífilis congênita. Na sífilis congênita precoce, algumas características se sobressaem, né? São mais evidentes, que é a prematuridade, a hepatoesplenomegalia, a periostite, a osteite, a osteocondrite, a pseudoparalisia dos membros, o sofrimento respiratório com ou sem pneumonia, a rinite serossanguinolenta, a icterícia, a anemia, as petequias, púrpura, edema, convulsão, meningite, tudo isso são situações que vão ocorrer na criança com o diagnóstico de sífilis congênita. E aí a sífilis congênita no caso precoce, certo? Então, por que eu trago isso? Porque é para impactar mesmo. É uma criança que nasce e já vai nascer cheia de problemas, que já vai ter a necessidade de ficar internada para fazer o tratamento adequado para a condição dela. E essa criança, após a alta dela da maternidade, quando ela sobrevive, ela vai para a atenção primária e vai demandar também da atenção primária, da tecnologia do povo. Quando a gente vai para a sífilis congênita tardia, que foi a sífilis congênita que não foi diagnosticada de forma nenhuma, em nenhum momento do pré-natal, a gente tem características mais severas ainda, que a tíbia da criança vem em lâmina de sabre, como vocês podem visualizar aqui nesse raio-xzinho, tem a articulação de Cluton, que é no joelho, um joelho mais edemaciado, a fronte aumentada, o nariz em célula, uma mandíbula curta, um arco palatino elevado, vem a questão da surdez, que vai impactar na vida dessa criança, no aprendizado, na inserção dessa criança na escola, quando é possível, e a dificuldade de aprendizado. Então, isso sobrecarrega a família, por si só, a mãe, sobrecarrega os sistemas de saúde, o sistema escolar, que às vezes não, na maioria das vezes não tem a estrutura adequada para acolher essa criança, para dar a atenção necessária. E o que é que acontece? A gente vai ter na sífilis, quando a gente tem a sífilis na gestação, a gente pode ter a sífilis congênita, que vai ser em decorrência do tratamento não realizado, ou quando foi inadequadamente realizado, que aí vai dar origem, vai desencadear a sífilis congênita, e vai ter a questão das crianças expostas que não foram infectadas. E aí a gente precisa entender que, se eu tenho uma criança com diagnóstico de sífilis congênita, eu preciso de um acompanhamento mais robusto, um acompanhamento de alto risco, digamos assim, com especialistas, tudo direitinho. E quando essa criança é de baixo risco, ela também vai ter esse acompanhamento ambulatorial. Mas o papel mais importante vai ser o da atenção básica, das consultas de rotina dessa criança. E a gente precisa ter a garantia do segmento adequado dessa criança dentro do sistema. Então, o que é que acontece quando a gente tem uma criança exposta ou com diagnóstico de sífilis congênita? A gente vai ter as consultas ambulatoriais, que até o 6º mês deve ser mensal. Dos 6 meses aos 18 meses vão ser bimestrais.
O teste não treponêmico, que para a criança exposta e com sífilis congênita vai ser o acompanhamento no primeiro, terceiro, sexto, 12º e 18 meses de idade, ou seja, durante todos esses meses a criança precisa fazer o exame não treponêmico, o teste não treponêmico, e aí pode ser interrompido após 2 testes não treponêmicos, não reagentes, desde que eles sejam consecutivos. Mas, enquanto não tiver essas 3 condições simultâneas, a criança precisa fazer o acompanhamento com teste não treponêmico. A consulta oftalmológica e auditiva para ver os danos, o acometimento da visão e da audição, deve ser uma vez a cada 6 meses até os 2 anos de idade. E a coleta do LCR, do líquido cefalorraquidiano, se ele já tiver feito e tiver dado alterado. E aí vai ser semestral até a normalização. Como eu, profissional de saúde, posso fazer para que a criança com diagnóstico de sífilis congênita tenha um acompanhamento adequado dentro do meu território? Vem a questão da realização da visita puerperal precocemente. E aí, nessa visita puerperal, você já vai dar as orientações para essa mãe sobre a questão do acompanhamento dele na unidade e no ambulatório. O agendamento facilitado para as consultas de puericultura. Então, a gente precisa abrir, flexibilizar a agenda para essas crianças precisam desse acompanhamento. O acompanhamento regular do agente comunitário de saúde, é preciso que o agente comunitário de saúde se dirija às residências, vejam as necessidades, como é que está se dando o acompanhamento dessa criança, se está tendo resistência para ir ao posto, se está marcando consulta e não está comparecendo. Então, isso aí a gente pode chamar o ACS para a gente, para que eles façam essa busca ativa. Avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança em todas as consultas de puericultura. Fazer o agendamento, proporcionar o agendamento do acompanhamento no serviço de referência para as crianças que tenham sido mais comprometidas por consequência da doença. Então, eu preciso analisar o que essa criança precisa. É só a consulta médica? É só a consulta de enfermagem? É só a consulta com o especialista? Não, eu preciso que essa criança tenha um atendimento com terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo. Tudo isso a gente pode estar abrindo o olhar, né? Identificando essas necessidades para proporcionar para essa criança e essa família uma estrutura adequada de cuidados. E os agendamentos dos testes não treponêmicos conforme os protocolos estabelecidos. Acredito que todos os municípios tenham disponíveis os testes de VDRL, então é preciso flexibilizar para essas crianças para que elas façam no tempo hábil. Então, finalizando a minha apresentação, só para arrematar o que já foi dito anteriormente, a sífilis congênita é uma doença prevenível e sua eliminação pode ser obtida através de estratégias efetivas de diagnóstico e tratamento precoce nas gestantes e suas parcerias sexuais. Então, a gente não pode abrir mão disso. A gente precisa identificar a gestante precocemente, precisa ofertar os testes rápidos, precisa ofertar os exames de adesão ao pré-natal e precisa acompanhar. Não adianta eu ter o diagnóstico de uma gestante com sífilis e deixar ela solta na comunidade. Eu preciso fazer o possível para trazer essa mulher, essa gestante, para dentro da unidade de saúde, para fazer o acompanhamento da melhor forma possível. Porque as sequelas, como vocês viram anteriormente, são graves e são difíceis de serem manuseadas. A questão do acesso, uma criança vai precisar de mais, vai demandar muito mais de serviços de saúde e às vezes a gente vai encontrar muita limitação, que a gente sabe que acontece. Então é isso, essas são as referências que eu utilizei para a apresentação. Aqui é meu contato e obrigada. Obrigada, Fernanda, agora eu passo para você.